Olá, queridos filhos e filhas, sejamos bem-vindos a mais uma catequese aqui, no canal Padre Podcast. Estamos dando continuidade, aos 7 sacramentos. Até agora nós já ouvimos falar sobre o sacramento do batismo, o sacramento da confirmação ou do crisma, e o sacramento da Eucaristia. Esses daí nós falamos também na nossa catequese, que são os sacramentos da iniciação cristã. Agora nós falaremos sobre 2 sacramentos, conhecidos também como sacramento do serviço. Eu sei que você já sabia dessa informação, mas o óbvio tem que ser dito sempre, Então, mais uma vez, pegue a sua palavra de Deus, pegue o seu catecismo da Igreja Católica e vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Como de costume, sempre pegando primeiramente a base bíblica de todos os sacramentos e depois também o catecismo da Igreja Católica. Assim, meu irmão, minha irmã, a gente não erra. Então vamos lá, hoje nós falaremos sobre o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Sacramento do matrimônio, peço que você já abra a sua palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versos 24. Gênesis capítulo 2, versos 24. Enquanto você abre a Bíblia, esse sacramento, meu irmão, minha irmã, que nós vamos falar agora, é para você, para 2 pessoas, vamos lá de modo especial. Para você que tem que criar vergonha na cara, que já mora junto, pode casar e não casa, tá bom? Então você vai aprender um pouquinho sobre a insolubilidade do sacramento, sobre a importância do sacramento. E você que já é casado na igreja e também tem que mudar um pouquinho de vida para entender que o sacramento do matrimônio é algo indissolúvel, ou seja, o que Deus uniu realmente o homem não separa. Isso é bíblico, isso também é doutrina da Igreja Católica. Abriu sua Bíblia? Gênesis capítulo 2, versos 24 vai dizer o seguinte, olha só, porque isso um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e ele se torna uma só carne. Olha só, Gênesis capítulo 2, versos 24. Ele se torna uma só carne. Vamos lá pegar nossa Bíblia também. Nós temos bastante passagens bíblicas, Mateus 19, capítulo 6, capítulo 19, versículo 6. Padre, onde está Mateus? Está depois de Gênesis e antes de Apocalipse, meu irmão, minha irmã, facinho de achar. Mateus capítulo 19, verso 6. Vamos lá, deixa o padre ler para vocês aqui. Ainda sobre o sacramento do matrimônio, tá bom? O padre vai achar aqui o versículo 6. Vamos lá. Não lestes o que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Os 2 serão uma só carne, de modo que já não sois 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Meu irmão, minha irmã, olha só como as Sagradas Escrituras trata, a questão do sacramento do matrimônio, a legitimidade do sacramento do matrimônio. Primeiro, nós estamos vivendo numa temporalidade muito esquisita, O texto é bem claro, tanto de Gênesis quanto de Mateus, Efésios nós vamos ler daqui a pouquinho, você já pode deixar sua Bíblia aberta em Efésios 5, 25, mas o texto é bem claro, o homem e mulher, deixará seu pai e sua mãe e se unirão a uma só carne. Então o matrimônio, o casamento, para a Igreja Católica, homem e mulher. Esses dias o Papa Leão reafirmou isso, mas parece que ele descobriu a roda, Deu o maior comentário, o maior bafafá, mas de fato, biblicamente, canonicamente, teologicamente, é homem e mulher. O homem deixa seu pai e sua mãe, a mulher deixa seu pai e sua mãe, ambos se unem neste matrimônio. O casamento nas Sagradas Escrituras foi elevado na Catecismo da Igreja Católica em sacramento. E como surgiu os sacramentos? Vocês lembram no nosso primeiro dia? Na cruz de Cristo. Então quando você casa, meu irmão, minha irmã, você está assumindo também dentro do seu sacramento esta cruz, este amor, esta dignidade. Todos os sacramentos têm a sua dignidade. Do matrimônio também, é claro que tem a sua dignidade. Então, filho e filha, tenham a coragem de vivenciar o seu matrimônio de acordo com a palavra de Deus. No dia que vocês deram um sim ali para o padre ou para o diácono, vocês deram um sim a Deus. Vocês não deram um sim para o padre, para a assembleia que estava ali para testemunhar, vocês deram um sim a Deus. Então Deus tem que ser o centro do matrimônio de vocês.
Deus tem que ser o centro da vida de vocês. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Biblicamente, nós precisamos entender isso. O sacramento, o casamento, o matrimônio está aqui e está aqui também. Vamos lá? Efésios capítulo 5, versos 25. Vamos achar aqui a carta de São Paulo aos Efésios. Efésios 5, 25. Vai dizer o seguinte: e vós, olha só, vamos lá, o texto é muito bonito. Dentro desse sacramento, dentro dessa amorosidade que vem de Deus, ambos têm as responsabilidades. Então aqui nós vamos dizer o seguinte: como o marido tem que tratar a esposa, assim como Cristo trata a igreja, tá? Você, meu irmão, tem que amar a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja. Vice-versa também. Esse texto de Efésios, de fato, nos remete a isso. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la como o banho da água, santificá-la pela palavra, para reapresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Por isso, jamais quis mal à sua própria carne, antes alimenta e a deixa cuidada, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros desse Cristo. Por isso, deixar o homem, seu pai e sua mãe, mais uma vez, né? E se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Meu irmão, minha irmã, olha só o que esse texto de Efésios, olha só a sua responsabilidade, meu irmão. Olha só o que você assumiu na sua vida, no bom sentido do assumir na sua vida, né? Assuma este compromisso muito mais fiel, em primeiro lugar, a Deus e depois a sua família, porque isso é biblicamente, né, que Jesus Cristo nos pede que façamos. Então, fechando esse primeiro bloco aqui, historicamente, o matrimônio está ligado com as Sagradas Escrituras, assim como nós ouvimos. Agora, meus irmãos, peço que nós peguemos aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1601. É você que está com o seu Catecismo da Igreja Católica aqui, ó, sem corte, sem nada, vamos direto já para o Catecismo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1601. Vamos ver o que vai nos dizer, né, o Catecismo em relação ao matrimônio. Vamos lá. A aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si a comunhão da vida toda, é ordenada por sua índole natural, o bem dos cônjuges, a geração e a educação na prole. Foi elevada entre os batizados a dignidade do sacramento por Cristo nosso Senhor. Vamos lá. Lei natural. Lei natural. Homem e mulher saem de casa, casam. Casamento é diferente de matrimônio, tá? Lei natural. O homem se unirá à sua mulher. Terão filhos, tudo certinho. Isso é lei natural. Sacramento. Elevada a dignidade do sacramento do matrimônio. Nós encontramos aqui no Catecismo da Igreja Católica. Todos os batizados que são casados, se casam, este casamento, já pela lei natural, o sacramento eleva isso. Ou seja, só um exemplo, né, bem espontâneo que eu vou dizer, é um carinho de Deus, é uma força, uma potência. Aquilo que já é natural, o sacramento potencializa muito mais a graça de Deus. O casamento natural, show de bola, mas o sacramento eleva essa potencialização da manifestação do amor de Deus, né, pelo matrimônio, por todos os sacramentos. Então, meu irmão, minha irmã, o sacramento do matrimônio tem a sua dignidade. O texto continua. Nas Sagradas Escrituras inicia-se com a criação do homem e da mulher, assim como nós já ouvimos, né? O matrimônio na ordem da criação, bem breve. Parágrafo 1603 vai dizer o seguinte: a íntima comunhão de vida e de amor conjugal, estabelecida pelo Criador, estruturada com leis próprias, é constituída pelo pacto conjugal. Deus mesmo é o autor do matrimônio. Deus mesmo é o autor do matrimônio.
A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, tal qual saíram da mão do Criador. O casamento não é uma instituição simplesmente humana, apesar de inúmeras variações sociais e atitudes espirituais. Essas diversidades não devem levar ao esquecimento dos traços comuns e permanentes, ainda que a dignidade dessa instituição não transpareça em toda parte com a mesma clareza. Existe, contudo, em todas as culturas, certo sentido de grandeza da união matrimonial. A salvação da pessoa e da sociedade humana está estritamente ligada ao bem-estar da comunidade conjugal familiar. Isso é muito interessante, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, Deus instituiu o sacramento do matrimônio. Foi o próprio Cristo que instituiu isso. Por isso, filho e filha, continue a vivenciar este sacramento na sua vida, continue a vivenciar aquilo que Deus tem a cada um de nós. O Catecismo da Igreja Católica ainda continua, lá no seu parágrafo 1652. Peguemos o parágrafo 1652. Vamos lá. Para que o sacramento do matrimônio não é que seja fecundo, seja válido, mas tem algumas finalidades do sacramento. Primeiro, o amor e o respeito e a dignidade em Deus. Todo sacramento tem Deus como célula vital. Dentro do sacramento do matrimônio, podemos dizer de uma maneira muito tranquila, muito simples, nós temos duas questões vitais e importantes. Uma, vocês vão entender o que eu vou dizer agora, vai de casos e casos. A outra é realmente assim indispensável. Primeiro, a questão da fecundidade. Tem pessoas que podem ter filhos, tem pessoas que não podem ter filhos. Tudo isso é colocado na entrevista do matrimônio com um padre, ambas as partes. Vamos supor, você vai casar. Você, mulher, vai casar. Você sabe que você não pode ter filho por algum motivo. Tem infelizmente, algum impedimento. E quantas mulheres sofrem disso, né? Mas quando você vai casar, o seu noivo, você não escondeu isso dele. Ele sabe que você não pode ter filho por alguma questão, né, de saúde, alguma doença nesse contexto. Vocês conversam com o padre, colocam essa situação para o padre também, e o padre vai e assiste o casamento tranquilamente e orienta ainda, desde que vocês possam também, segundo o Catecismo da Igreja Católica, se não podem ter filhos naturais, que adotem filhos, né? Vocês podem adotar. Então o Catecismo da Igreja Católica também tem essa prerrogativa. Aqueles que não podem ter filhos de forma natural, que eu imagino que é uma dor muito grande para um homem e para uma mulher não poder ter filhos, os que têm a vocação no sacramento do matrimônio, podem adotar os filhos. Então a fecundidade também está no amor de uma adoção para aqueles que não podem ter filhos. Mas para aqueles que têm a graça de poder ter filhos, a fecundidade é muito importante, porque vocês prometem diante do padre ou do diácono, até mesmo do bispo e da comunidade, educar na fé os filhos que Deus mandar. Os filhos que Deus mandar. Então isso é muito sério. Vocês prometem para o padre, prometem para o diácono, para a comunidade, educar na fé os filhos que Deus mandar. É uma abertura à vida. E quantos casais hoje não são abertos à vida? Quantos casais hoje não querem ter filhos? Querem curtir a vida? E ainda acaba adotando um animal, cachorro, gato, tudo. E começa a tratar esse animal como filho. Começa a tratar esse animalzinho como filho. Tirando até a dignidade do animal ser animal. Tirando até, enfim, fica enfeitando o cachorro, fica colocando... Na missa, eu estou vendo algumas missas que a gente acaba rezando, pessoas levando cachorro em carrinho de bebê na igreja. Eu não estou brincando. Não estou brincando. Isso, eu estou vendo acontecer aqui na Arquidiocese de Londrina, em algumas paróquias. Isso é surreal. Isso fere a dignidade do matrimônio. Isso fere até a dignidade do próprio cachorro. Não está entendendo nada que está acontecendo. Então, meu irmão, minha irmã, a fecundidade, vai dizer o catecismo, pela sua própria natureza, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados à procriação e à educação dos filhos, que constitui o ponto alto da missão e sua coroa. Olha só, constitui o ponto alto, tá? A procriação, então, estejam abertos à família, estejam abertos à vida. Uma outra questão importante também do casamento, do matrimônio, é a indissolubilidade do matrimônio. O que é isso? Vocês acreditam fielmente que o que Deus uniu, o homem não separa. Olha só,
O que Deus uniu, o homem não separa. E na entrevista de matrimônio, o padre pergunta individualmente, né? Quando atende a mulher, depois atende o esposo ali, o noivo. Tem uma pergunta: você acredita na indissolubilidade do sacramento? Vocês falam sim, o padre escreve lá sim. Eu sempre explico. O que é isso? Basicamente é o que Deus uniu, o homem não separa. É isso. Se vocês têm, e o consentimento, né, que é muito mais também para a validade do matrimônio acontecer, também tem questão do consentimento. Consentimento, estar aberto à vida, acreditar na indissolubilidade do matrimônio, ter relação sexual, né, logo em seguida, isso tudo faz com que o matrimônio seja válido. Então, meu irmão, minha irmã, viva bem o seu matrimônio, viva bem a dignidade do seu matrimônio. Agora o padre vai falar rapidamente sobre a matéria e a fórmula do sacramento do matrimônio. Eu tenho que anotar aqui que eu esqueci. Olá, meus irmãos e irmãs, sobre a matéria e a fórmula do sacramento do matrimônio. Vamos lá. Rapidamente, Catecismo da Igreja Católica, mais uma vez, parágrafo 1627, vai dizer o seguinte: o consentimento, que é a matéria do matrimônio, o que é o consentimento? É os noivos, são os esposos, vocês entenderam, né? É os noivos. Então, a matéria do sacramento do matrimônio é os noivos. Eu costumo dizer o seguinte, até brinco, né? O sacramento do matrimônio é o único sacramento que, graças a Deus, o padre não faz nada. Quem celebra o casamento são os noivos. O padre assiste. Então, quando você, namorado, namorada, noivo, noivão, quando vocês forem casar, convidar o padre para celebrar o casamento, celebrar é errado. Fala assim: padre, o senhor pode assistir o casamento? Porque eu aprendi no Padre Podcast, quem celebra somos nós. Vocês são a matéria desse sacramento. Tá bom? É vocês que fazem com que o sacramento aconteça. Pelo consentimento. Padre, o que é consentimento? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1627. O consentimento consiste num ato humano pelo qual os cônjuges se doam e se recebem mutualmente. Vamos lá. Eu tenho aqui para vocês algo interessante. Lembrei. Ritual de matrimônio. Vamos lá. Deixa o padre mostrar aqui para vocês, brevemente, o que é a matéria do consentimento. O que é a matéria do matrimônio? O que é este consentimento? Nós temos aqui o diálogo antes do consentimento e o consentimento. Quem já casou, lembra disso daqui, né? Quem não casou, no dia que casar, vocês vão ter que prometer diante do padre ou do diácono e das testemunhas que estarão na igreja, né? É isso daqui que vai validar o casamento de vocês, de livre e espontânea vontade, desejo livre, é isso daqui que valida. Então, vamos lá, a matéria são os noivos, tá bom? São os noivos dentro do consentimento. A fórmula da matéria do sacramento do matrimônio é isso daqui, ó. Vou dar um exemplo. Temos o consentimento. Gabriel e Amanda. O Gabriel vai dizer: eu, Gabriel, te recebo, Amanda, por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, e na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Amanda, eu, Amanda, te recebo, Gabriel, por meu esposo, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, e na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Ou seja, em resumo, matéria e fórmula do sacramento do matrimônio. Matéria, os noivos. Fórmula, quando vocês dizem isso diante do padre ou do diácono. Eu, Gabriel, eu, Amanda, te recebo. Essa é a fórmula. Meu irmão, minha irmã, então é o seguinte: sejam, né, realmente fiéis a esse belo sacramento, tá bom? Vivam este sacramento e permita, meu irmão, minha irmã, que Deus continue derramando sobre vocês todas as graças e todas as bênçãos. Amém? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no canal, não esquece aqui de deixar seu joinha, de comentar aqui embaixo e vamos para o próximo vídeo, na próxima catequese, semana que vem, sobre o sacramento da ordem. Deus abençoe.